Boa noite, terça-feira, dia 3 de setembro, estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Hoje estou substituindo o apresentador da casa, Manuel Gonzalez, e hoje, quinta-feira. E nós temos o prazer de receber aqui dois convidados essa noite. À minha esquerda eu tenho o comentarista da casa, Durval Cap Filho, dentista, colunista social. E à minha direita, a Leni Almeida, terapeuta e numeróloga. Boa noite para vocês, é um prazer tê-los aqui no TV Com em Debate. Leni, você é numeróloga, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o programa. Acho que todo mundo tem muita curiosidade quando se diz que alguém é numeróloga. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de como que funciona. Pois é, por muito tempo tinha-se uma visão esotérica da numerologia e depois isso foi quebrando aos poucos e hoje nós sabemos que é uma ciência tão antiga quanto o próprio homem e que possibilita analisar pessoas, empresas, acontecimentos e entender um pouco de cada ser humano através das suas particularidades, os seus posicionamentos na vida. E a numerologia, ela traz exatamente essa consciência de quem somos nós e o que viemos fazer por aqui, principalmente observando as duas coisas que carregamos do nascimento até a morte, o nome e a data de nascimento, que são os nossos registros oficiais. Muito bem. Durval. Prazer enorme estar aqui com você, fazendo as vezes do nosso amigo Manuel Gonzalez, que é uma simpatia. Claro. E o nosso amigo Filete, que também está sempre presente aqui. E, logicamente, a minha satisfação é estar com a Leni, que realmente é uma pessoa ilustre na área em que ela atua, já há 23 anos, e pode desenvolver para vocês que estão aí, telespectadores, um comentário, alguma coisa assim importante que você queira saber desta parte que interfere muito naquilo que é a vida da gente. Na verdade, não existe nada místico na numerologia, pelo contrário, são números, e números que perpetuam muitas coisas para a gente, que dignificam ordens crescentes ou decrescentes realmente na vida da gente. E eu fico muito assim entusiasmado e vibrante quando eu tenho uma temática sobre essa, porque é um tema que ele é extenso e leva a um convite assim para que vocês mergulhem profundamente naquilo que é a sua própria vida, muitas vezes, quando você se dirige, por exemplo, a um matrimônio ou até um nascimento de um filho seu, não é verdade? Ou mesmo uma aliança né, de casamento, que poderá, assim, realmente dar, como isso, um fruto maior dentro dessa nossa sabedoria aqui, que nós estamos existindo, não é verdade? E, Durval, você, agora fiquei até curioso, e vou aproveitar a passar para os nossos telespectadores, do nosso telefone, para aqueles que queiram tá ligando e fazendo alguma pergunta para a Leni ou para o Durval a respeito da numerologia. Eu sei que muitas pessoas devem estar muito curiosas. Então, no 2138-4677, aos todos os nossos telespectadores que queiram participar. Durval, você utiliza no seu dia a dia, como que é essa relação sua com a numerologia? Você aproveita, então, tem essa diretriz dentro do seu cotidiano ou não? Na verdade... Parece que você entende. Na verdade, eu tive, oportunamente, eu fui casado pela terceira vez com a minha esposa, agora atual, Valquíria, mas a minha segunda, pelos quais eu estive por 12 anos, ela era uma astróloga. E Elizabeth era uma pessoa que realmente ela tinha um conhecimento muito profundo sobre astrologia e, logicamente, sobre, como ela vai citar, Leni, sobre os mapas, né, e todas essas funções pelos quais dão discernimentos à vida ou não, direções para a vida. Logicamente, são certos tabus que a gente encara, certas coisas que a gente provém da nossa religiosidade, né? do nosso conhecimento de religião, que a gente
viveu desde criança, mas ao mesmo tempo a gente gosta de saber as ciências que são positivas ou não para o nosso bem-estar, o nosso bem viver. Evidentemente que ela, eu não dava muito assim causa para ela sobre a astrologia, mas com a convivência que ela foi colocando, inclusive ela ficou como professora de astrologia, e ela teve uma conversa assim, eu a coloquei dentro do meu consultório, ela analisava fatores que realmente me participavam assim com muita frequência, assim, muito exatidão a determinadas partes que envolviam as pessoas. Ou seja, por exemplo, determinadas áreas da vida que você projeta, nós podemos até conversar sobre isso, aqui nós estamos para uma conversa, por exemplo, que você, antes do aniversário, a gente costuma dizer, nós estamos num período, né, um período crítico e tal, aquela coisa... O tal do inferno astral. O tal do inferno astral. Então, muitas vezes você vai, por exemplo, na minha clínica mesmo, fazer um tratamento em que você está passando por um período crítico. Isso influencia no tratamento? Isso podes crer que eu acreditei e acredito realmente que isso pode causar um problema sério em relação àquilo que a pessoa está passando no momento. E que poderá, logicamente, dar uma condição assim negativa, inclusive ao propósito que é aquilo que eu estou. Então, eu gostaria que a Leni dá-se a vocês, porque realmente ela é uma pessoa que está com condições para isso, condições para realmente falar sobre essas motivações, e eu acho que podia nos dar assim um handicap maior para nós. Leni, só antes, deixa eu só... Você sabe que o nosso programa tem um cunho importante, principalmente voltado para as políticas públicas. Sim. Então a gente aqui normalmente recebe vários gestores públicos, várias pessoas que trabalham na sociedade, tanto de forma formal como informal. Você, como profissional, os políticos procuram muito você para se assessorarem no sentido de analisarem se estão no caminho certo, se é o momento de tomar determinada atitude, já se chegou a isso? Sim. Ou ainda é uma coisa que as pessoas enxergam ainda com um pouco de receio? As pessoas, em geral, independente do cargo que elas ocupam, elas procuram esse olhar para dentro. Como é que eu estou me vendo? Como é que as pessoas estão me vendo assumindo uma determinada posição? Qual é o melhor momento para criar essa parceria? O Durval, inclusive, comentou isso. Qual o melhor momento para me lançar a algum empreendimento, a algum projeto? E, independente desses cargos que ocupam, as pessoas procuram sim, porque elas querem entender qual é o modo como elas vão operar no seu cotidiano para se tornarem melhores naquilo que se propõe. E os políticos, obviamente, políticos, empresários, donas de casa, os pais que se preocupam em levar um filho para ver qual é o melhor caminho que eles vão empreender numa faculdade. Então, são vários tipos de pessoas. Ou melhor, o ser humano, ele sempre é um buscador. E, como tal, ele pode procurar em vários segmentos dessas artes e ciências, a astrologia, a numerologia, o tarô, a bioenergética, a psicologia, vários conceitos que ajudam o ser humano a encontrar na sua essência o equilíbrio para direcionar os seus projetos de uma forma mais lúcida, mais equilibrada e que tem, inclusive, uma consonância com a comunidade, com as pessoas com que eles vivem. Porque quando nós analisamos uma pessoa, nós temos a preocupação de analisar todos os setores por onde ela transita. Porque ela não está só. Claro. Ela tem a família, ela tem o trabalho, ela tem todos os relacionamentos. Todas as circunstâncias, todas as situações. Então, o ser humano como um todo, por isso que hoje a terapia holística, que é a minha formação, se preocupa em olhar o homem
de todas as formas, em seu contexto, o homem emocional, o homem ético, o homem físico, o homem intelectual, o homem família, porque é assim que ele conjuga todas as coisas que ele veio fazer nessa vida. Então, essas ciências, elas criam exatamente esta proposta, de você enxergar a sua essência, estabelecer um propósito na vida e melhorar o seu contexto, onde você vive e o que você faz. Perfeito. Olha, nós já estamos com uma participação aqui, a Valquíria da Vila Rica. Valquíria, obrigado pela participação, por estar acompanhando o programa. Parabéns à mesa e ao Rogério pela apresentação do programa, pois ele é muito coerente. Obrigado pelo elogio. Com a Leni, gostaria de saber como ela estabelece a relação da numerologia com a astrologia. Total ligação. É tanto que, quando eu faço uma análise, eu utilizo exatamente as 3 ferramentas. Eu não consigo dissociar uma da outra. Essa comunhão, ela é tão impecável que quando no meu tarô, por exemplo, está contido a astrologia, a numerologia, a mitologia, a cabala. É um estudo tão completo, Rogério, que possibilita entender nuances do comportamento humano através destas fusões. Então, dentro do meu formato de trabalho, eu não consigo dissociar a astrologia da numerologia e do tarô, porque todos caminham juntos de tal modo que enriquece. É possível e é convencionado que alguns astrólogos utilizem apenas a astrologia, numerólogos utilizem apenas a numerologia e o tarólogo também, porque são 3 funções distintas. Porém, eu desenvolvi uma fonte em que eu me aproprio desses 3 estudos para enriquecer as informações e dar ênfase a tudo aquilo que cada pessoa tem dentro da sua condição de vida. Perfeito. A gente sabe de alguns artistas, algumas pessoas de renome que chegaram até a alterar o nome por força de informações junto à numerologia, que poderiam ser melhor, poderia dar uma impulsionada na carreira, ou poderia melhorar a relação com os seus parentes e tudo isso. Você sabe de alguma coisa a mais a respeito disso, Durval? Eu sei que realmente isto tem sido até uma coisa bem cotidiana até. As pessoas realmente hoje se preocupam muito até com o nome dela. E, inclusive, se você deixa, muitas vezes, já não é mais aquela coisa como antigamente, você era obrigado a ter o nome do marido, não é verdade? E muitas vezes o nome do marido trazia totalmente um diferenciamento na personalidade da pessoa. Perfeito. Eu acho que, muitas vezes, ao contrário. Eu vi muitas, até você conhece muito bem, não vou citar aqui nomes, mas nós temos nome dentro da sociedade nossa que o marido já não está mais com ela e ela permanece com o nome do marido, o sobrenome do marido. Por quê? Porque aquele sobrenome diz alguma coisa muito de importância para ela e importância para tudo aquilo que ela realiza, né? Então, eu acho que realmente isso tem um fundamento assim. Eu lembro do Jorge Ben, na época, muitos anos atrás, que acabou virando Jorge Benjor, uma coisa assim. Isso. O seu CAP de Durval Cap com 2 P's também, por causa da numerologia, Durval. Não, mas a verdade é o seguinte: se você atestar um valor que ele é imutável, né? Se você consegue consagrar um sobrenome ou um nome, você veja, por exemplo, hoje se conhece Pelé mundialmente, não é verdade? Sim. Será que Edson seria tão mundial quanto o Pelé? Pois é. E aí são os mistérios que a gente tem na vida. Você fez um comentário bem pertinente, Durval, a questão dos casamentos. O que hoje se preconiza dentro de uma relação
é a união de pessoas que sejam inteligentes e se melhorem, né? E hoje o sobrenome ele já não é mais tão importante, porque diante de tantas análises que eu já fiz nesses 23 anos, algumas pessoas são fadadas a uma falência do casamento após a oficialização do nome. E eu costumo brincar que assim, as noras, elas são maravilhosas para a sogra, para as cunhadas, e de repente casam e viram as jararacas e enlouquecidas, ela só queria entrar na família. Isso é muito comum. Por quê? A mulher recebe o sobrenome da família do homem. Ela tira o sobrenome da hereditariedade paterna e coloca a hereditariedade do outro. E isso tem um peso muito grande. Pode ser positivo, pode ser negativo. É tanto que muitas situações acontecem de separação, de mudança de comportamento, de posturas até inadequadas, de pessoas que casaram, incorporaram o sobrenome e mudaram totalmente sua postura, seu comportamento, até a sua relação com os mais íntimos. Outros casos são magníficos, separam e mantêm aquela condição, porque esse nome trouxe o privilégio em algum setor, mas não necessariamente para manter o casamento. Quando a numerologia se predispõe a fazer uma análise de casal ou de sócios, é exatamente para entender que influência pode existir e qual é o comportamento que cada um vai exercer sobre o outro. E é muito rico quando o casal entende que determinadas atitudes vão incorrer em uma desordem muito grande. Então, se eles têm esse conhecimento, eles já vão abertos a dizer, eu quero acertar nessa história. Eu não vou impor uma condição de que o meu sobrenome seja acrescido no nome da minha esposa porque é convencionado, porque isso vai caracterizar um poder meu sobre ela. Então isso já, graças a Deus, está mudando, porque as pessoas percebem que a essência delas não precisa mudar. Ele não é meu dono. Isso não é nenhum discurso feminista. Mas é uma coisa tão interessante e tão coerente, Rogério e Durval, que já vi muitos casos. Tem um caso muito interessante de um português que veio de Portugal, naquela época em que se vinha desbravar o Brasil e tal. E, óbvio, não é tão distante assim, porque eu também fiz a análise. E ele já estava há 25 anos no Brasil, não tinha nem voltado para a família que ele deixou lá em Portugal. E a esposa morreu. Ele já tinha, inclusive, netos aqui. Vivia uma vida, essa atual esposa aqui, ajudou ele a crescer, progredir, aquela coisa toda, e sempre mantiveram aquela relação de marido e mulher, mas sem oficializar. E houve as pompas e as circunstâncias, e foi todo mundo para aquele casamento maravilhoso. 3 meses depois, o casamento não existia mais. Mistério? Incorporou o nome, se tornou dono? Não tem essa. É que, de certo modo, o peso daquela história já poderia ter existido lá atrás, inclusive com aquela mulher que ele deixou em Portugal. Não, parece loucura. Não, eu sei. Aqui o que eu acho que o telespectador também está se perguntando é assim, a numerologia a gente pode dizer, ela como se fosse uma ciência, ciência, e deve haver alguma fórmula, até para o próprio nome diz, por ser numerologia, você acaba tratando dos números que influenciam essa fórmula. Como você emprega essa fórmula para chegar na conclusão, por exemplo, de que ao incorporar o sobrenome de outro, né, do parceiro, da parceira, você acaba altera isso. Como a gente pode tentar explicar isso, até porque eu também estou bastante curioso, como é que a gente pode tentar explicar isso para o nosso telespectador? Existe uma correlação entre os números do 1 ao 9 e o alfabeto ocidental. Certo. Cada letra tem uma correspondência, então o A corresponde ao 1, o B ao 2 e assim até o 9. E quando nós fazemos a fusão de cada letra e comparamos com cada número e na soma total, nós vamos ter um resultado. Nem todas as pessoas têm todos os números, nem todas as pessoas têm todas as letras. Então,
O que acontece com o numerólogo? Ele não tem autoridade para inserir letras, a não ser que seja na condição de um nome artístico, um nome fictício, ou que esse nome seja oficializado depois. E quando se faz uma avaliação do nome, é para que a pessoa entenda que aquela falta de uma determinada letra é o que ela veio aprender na vida. Se falta alguma coisa, você vai precisar aprender aquilo que você não tem. Então, se chega a um resultado do nome, cada letra, cada vogal, cada consoante vai ter a sua referência numérica. Então, no final, temos um resultado, e esse resultado ele tem uma potência para identificar personalidade, comportamento, temperamento, sentimento, virtudes, peculiaridades e tudo aquilo que envolve a nossa existência. E aí nós temos uma data de nascimento. Se o nosso nome é a nossa essência, porque carregamos um DNA da nossa família, a nossa data de nascimento é o nosso primeiro contato com o mundo. Eu saí do ventre da minha mãe e vim para o mundo. E nesse movimento, eu passo a ter uma data oficial que vai me distinguir, inclusive, de outras pessoas. Tá? Então, essa data ela vai definir como será você, como profissional, como pai, como irmão, como amigo. Como é que você vai ser como político, como empresário? Porque é aquela diretriz, é aquele resultado que vai diferenciar você também das suas atitudes com o mundo. Então você trabalha a sua essência, quem eu sou e como eu vou conduzir a minha vida enquanto existir. E esse conhecimento, essa comunhão entre aquilo que eu tenho de oficial, que é o meu nome e a minha data de nascimento, me torna único, com todos os meus valores e tudo aquilo que eu venho consolidar nesta vida em todos os sentidos. Muito bem. Durval, como é que você trabalha com isso? Eu acho perfeito esse lado, porque eu tive uma ocasião, na numerologia, eu estava perto dali, como é que é o nome? Pico do Itatiaia, um hotel. É um numerólogo famoso de São Paulo, não me lembro agora o nome. E eu, como sou sempre curioso, sempre passa a curiosidade, sempre quero saber, né? Sentamos os quatro, eu, minha esposa, o meu amigo e a esposa dele. E ele pegou os nomes e foi descrevendo através dos nomes. Ele simplesmente falou com os quatro, um para o outro, e a gente, como se conhece, evidentemente, só se olhava. A gente só se olhava e ia vendo como é que ele ia, aquela descoberta toda que ele iria dando para você. Quer dizer, você realmente... O meu amigo era totalmente assim... cético. Descrente de tudo. Bom, ele começou a ver que o numerólogo começou a olhar para a mulher dele e falar sobre o assunto, dizendo... como é aquela participação dela, até a forma como as pessoas se chegavam, como ela atraía as pessoas, veja bem, até pelo perfume que ela exalava. Olha o fundo do conhecimento que você chega dentro de uma definição dessa. Ele ficou assim, boca aberta. Foi até aí foi uma gozação, uma brincadeira entre nós, né? Que ficou isso aí por um resultado muito grande da vida. Aí eu vejo o lado, logicamente, da numerologia, assim, até bem mais completo em relação a determinada parte do segmento que é a escrita do nome. E a astrologia pela vivência com que você entra justamente no sistema planetário, onde você realmente vai ver que a Lua tem influência sobre você, certo? Que um astro tem influência sobre você, que em determinado momento você nem sabe por que você está passando por uma situação e você tem uma crise dentro de um período. Especificamente essa crise, ela está determinada para você, inclusive. Você pode ter certeza disso.
Qualquer coisa que você fez na sua vida, se você fizer um mapa astral daquele ano, ele vai te apontar exatamente certo. Não tem erro. As pessoas, né? Acho que o ser humano, de forma geral, é muito curioso e está sempre procurando uma explicação para as coisas. E eu acho que uns mais, outros menos, né? Mas essa é uma técnica que também acho que auxilia. E eu acho muito válido você se conhecer. Eu acho que o mais importante, quer que seja pela religião ou por ou pela numerologia, enfim, eu acho que o importante é que o ser humano procure se conhecer, porque quando ele se conhece, ele está mais apto a fazer o bem. É interessante, Rogério, que caiu por terra esse preconceito em que a astrologia, as artes e ciências, elas são contrárias à religião. Pelo contrário, existe no mapa astral, existe nas casas astrológicas, inclusive, um setor que é a espiritualidade. Como você trabalha a sua espiritualidade, a sua essência divina. E é interessante também que as pessoas nem imaginam que os 3 reis magos eram grandes astrólogos. Eram grandes estudiosos das estrelas. E que Pitágoras foi o grande que configurou a numerologia, que Jung foi o grande transformador dos arquétipos da numerologia, do tarô, para avaliar o ser humano na psique, enfim. Então, assim, é uma energia tão poderosa que faz com que o homem cresça substancialmente nesses valores e nesses conceitos. E eu costumo dizer que, na medida em que cada pessoa se conhece, ele pode conhecer a Deus. Perfeito. Porque a questão filosófica, inclusive, de conhece-te a ti mesmo. Conhecerás a Deus e conhecerás ao mundo. Então, essa capacidade que a gente tem, quando mergulha em algum processo de aprendizado como esse, a gente tem uma riqueza imensa, porque ao ser lido pelo outro, por um profissional, essa leitura, como o Durval comentou, cria uma surpresa extremamente agradável. Como que alguém, de posse do meu nome e da minha data de nascimento, pode discorrer tantas verdades? E não é mágico. Não tem o coelho na cartola. Tem a realidade de letras, números, idade, data, tudo, que possibilita uma resposta bem interessante para o crescimento humano. Bom, agora nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a Leni e o Durval a gente vai estar comentando mais algumas curiosidades a mais que a gente vai estar podendo passar para vocês. E quem tiver alguma pergunta a fazer, não esqueça, ligue 2138-4677 e nós vamos ter o maior prazer em responder. Até daqui a pouco. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco
todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Olá, estamos voltando com o nosso TV Com em Debate. Temos a presença da Leni Almeida, numeróloga, e do nosso comentarista Durval Cap. Algumas perguntas estão chegando e fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que a gente precisa priorizar o nosso telespectador. Durval e Leni, vou pedir a opinião de vocês. A Ana Paula do Marapé, vocês acham que essas intervenções que os Estados Unidos andam fazendo vai poder desencadear a Terceira Guerra Mundial? Leni, o que você acha? Será que as cartas falariam alguma coisa a respeito? Olha, enquanto nós estávamos no break, eu fiz inclusive a numerologia dos Estados Unidos, que é que ele está vivendo agora. Eu acredito que, por ser uma potência mundial, não é prerrogativa provocar uma catástrofe em qualquer circunstância, até porque os Estados Unidos hoje, mesmo diante dessa invasão tecnológica aí, dessa invasão de políticos e de países, né? Existe um conceito bem interessante no número dos Estados Unidos, que é o conceito do equilíbrio. Tentar se resgatar, tentar se organizar, buscar a ordem da própria casa, que andou um pouco bagunçada. Então, quem está com a casa bagunçada não pode ir bagunçar a casa do outro. Então, eu não acredito, até pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, na busca da paz, na busca da harmonia, podem ocorrer situações problemáticas, como o que nós vemos hoje na Síria, onde, que machuca a humanidade de ver situações tenebrosas acontecendo, mas eu não acredito. Nós estamos muito mais na busca da paz, pelo menos, mesmo que tenhamos essas disputas políticas, econômicas, sociais, eu acho que ainda eu acredito nessa paz. E me tira uma dúvida que eu fiquei curioso agora. Quando você disse, por exemplo, que você fez um número, tirou um número, como que você faz, como que você lida, por exemplo, o nome Estados Unidos, para nós, Estados Unidos é em português. Sim. Em inglês, eles falam de outra forma. Sim. Então são outras letras, uma nomenclatura diferente. Como que se dá isso? Altera? Altera sim. Por curiosidade só, um detalhe. Se você vê os dois números são iguais. Exato. O que United States of America e Estados Unidos da América. Dá o mesmo número. O que acontece? Quando a gente fala num país, a gente busca o dia do nascimento, o dia da independência, o dia que ele comemora, inclusive, o seu nascimento. Então, os Estados Unidos, 4 de julho, né? O Brasil, 7 de setembro, e assim a gente vai em busca dessas questões. Como, por exemplo, o Brasil, ele tem o número 7 na sua configuração de nascimento. E ele está vivendo o número 13. Então, cada ano, cada pessoa, cada país, cada instituição também tem um número que está, a partir do aniversário até o outro, caminhando para mostrar o que é que vai acontecer ou como as coisas vão se definir naquele período. Então, quando eu comentei que os Estados Unidos passam por um processo de faxina interna, como é que eu vou consertar a casa do outro, bagunçar a casa do outro, se a minha está desarrumada? Então, é uma analogia simples, é uma comparação boba, porém é como eu acredito. Ele está arrumando a própria casa do que tem ocorrido nesses últimos 8 anos.
Por que 8 anos? Porque o número 8 é o que está efetivando a presença de todos os acontecimentos dos Estados Unidos, podendo inclusive sofrer intervenções de justiça, sofrer penalidades da ONU, porque pode incorrer em algumas atitudes injustas para as outras pessoas. Tá? Então, essa leitura eu faço hoje em função da pergunta da nossa telespectadora, Maria Rita. Da Ana Paula desculpa. do Marapé. Durval, você tem o mesmo pensamento? Você acha que nós estamos prestes a uma invasão? Eu acho que a Terceira Guerra Mundial, eu acho que acho que não chega a tanto. Mas que nós estamos na iminência de um conflito bélico, nós estamos na iminência, evidentemente, isso, inevitavelmente, não vai. Mas eu acredito que não vai acontecer. Eu sigo muita prerrogativa que ela colocou, que realmente... Eu estive lá em Nova York e senti mesmo, o americano, ele com esta ação que eles passaram, com aquele pesadelo que foi aquele 11 de setembro, eu acho que fez eles repensarem muito em todas as atitudes para com o semelhante. Isso eu acho que foi importantíssimo. Evidentemente que tem as outras potências, né? Não é só os Estados Unidos, ele está aí ligado. A Inglaterra está ligada à França. A França está só aguardando e a França também o Congresso americano se pronunciar. A França tem interesse por causa das bases que estão próximas à Síria, né? Consequentemente, tem uma série de coisas aí que é complicado. Mas eu não acredito que vá haver uma terceira guerra. Não estamos... Até... Por questões, logicamente, de profundidade, ela poderia, de acordo com o relatório de um como é que se diz, um mapa astrológico, verificar isso, seria seu papel. Agora, ditando uma regra como lá foi essa pergunta efetuada para lá, eu puxaria para o lado de cá. Mas você lembra muito bem que quando nós estivemos no início do ano, né, o nosso prefeito Paulo foi realmente saraivado por tudo quanto é lado, não é verdade? Porque ele entrou num governo e, consequentemente, ninguém tinha paciência de esperar até. E ficou naquela história dos 100 dias. 100 dias. 100 dias. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Politicamente, você chegar em 100 dias, você querer resolver uma série de proposições que às vezes demoram um determinado tempo. Para tudo na vida. É que é um número, os 100 dias, para um gestor público, é um número marcante. Marcante. Cada vez que ele assume um desafio novo, os primeiros 100 dias é o tempo normalmente que se tem. Rogério, mas 100 anos na história. Não dá. Imagina 100 dias. 100 dias. Então, exatamente. E hoje, Rogério, eu digo mais num dia de hoje. Você veja bem, nós passamos uma crise assim, realmente com essas tentativas todas aqui do povo, essa coisa toda, né? Essas manifestações bravas e tudo mais. Mas você viu que no fim está meio aquietado, o povo se aquieta, não há uma continuidade dentro disso. Porque, na verdade, o que o governo fez? O nosso governo fez. Eu acho que existem reflexos. Eu hoje não estou no papel de comentarista, então eu vou me policiar um pouco, mas você veja bem. Alguns desdobramentos estão ocorrendo. Mas você veja, um desdobramento que aconteceu muita gente diz que é para o bem, porque áreas são carentes e tudo mais, o problema dos médicos aqui. Hoje eu vejo dentro de um dos médicos foi considerado um elemento de captar certos clientes dele em Cuba.
Quer dizer, agora eu pergunto, como que vem isso para cá? Como que aparecem essas condições? E vai surgir outras mais. Vão surgir outros casos, vão surgir outros problemas mais. Não vai ficar só nisso. No caso dos médicos, eu acho que é errado eles não passarem por uma avaliação justamente para revalidar então, vai os procedimentos. Acontecer isso, você pode ter o grande segredo seria a interiorização da medicina. Eu acho, e vou dizer mais para você, estamos falando dos Estados Unidos, vamos voltar cá nos Estados Unidos. Esse processo que hoje os Estados Unidos, essa interferência sobre a internet e sabendo de uma série de condições que realmente isso foi colocado, está posto. Como é que vai ficar isso aí? Mas eu acredito... Só uma coisa, desculpa, só uma coisa. Você sabe que o Brasil também é o maior importador de engenheiros do mundo, sabia? Não sabia. Sim. Pouca gente fala, né, comenta, mas nós importamos uma quantidade enorme de engenheiros. Técnicos em computação excelentes, pô. A níveis excelentes. Sim. Vamos lá, vamos dar continuidade priorizando os nossos telespectadores. O Fábio, da Zona Noroeste. Neste domingo, Fábio, obrigado também pela participação. Neste domingo eu tive que descer a serra pela Anchieta, pois estava tendo operação subida. Por que quando isso acontece, o pedágio não é mais barato? Isso é um absurdo. O Fábio está indignado com um problema que vem já há muitos anos, acho que desde da inauguração da pista da Imigrantes, a gente sofre com esse problema. Realmente, aqui vou mais uma vez me controlar, mas vai uma opinião pessoal minha aqui, o pedágio do sistema Imigrantes Anchieta é o mais caro, é um dos mais caros do mundo por quilômetro rodado. Então eu acredito também que aqueles que detêm o poder deveriam rever essa situação, inclusive deixar com que a troca das pistas seja alguma coisa com algum critério a mais do que simplesmente o fato de ser final de semana ou deixar de ser final de semana. Então a gente precisa rever isso. O que você acha, Lini, sobre isso? Olha, eu acho que tudo aquilo que causa prejuízo no ser humano precisa ter uma reivindicação, precisa... De repente, o Fábio ele está levantando uma pauta que pode ser, inclusive, um movimento. Porque ele está fazendo um movimento justo para quem sofre toda essa penalidade. É a comparação. Uma coisa é você trafegar pela pista da Imigrantes. Outra coisa é pela pista da Anchieta. Exatamente. As condições, o tempo, diferente. Exatamente. E, óbvio, é uma condição que vale, inclusive, o movimento. Um movimento que permita as pessoas terem a consciência de que elas estão sendo prejudicadas, mas continuam pagando esse ônus, não é? Experimentando desgastes emocionais, né? Podendo provocar alguns problemas no próprio trânsito. Então, precisa ser revisto mesmo. Dentro dessa mesma condição, eu acho que isso permite que as pessoas comecem a entender que não é rebeldia, é um direito. Não é repulsa pela política. Eu estava até comentando há pouco que, quando eu fui fazer filosofia, a primeira matéria era sociopolítico, aquilo me agrediu profundamente, porque como que eu vou estudar sociopolítico numa faculdade de filosofia, numa escola de filosofia? Porque o grande poder do ser humano é exatamente esse. Ter a capacidade de olhar a sua história social e olhar a sua condição política. E reivindicar isso. Então, quando nós vemos esses movimentos, eu acredito até que avançamos muito, viu, Durval? Uma opinião de que nós saímos do ostracismo, ou da escuridão, ou da nossa própria sombra, ou do medo, ou da acomodação, ou da passividade, para algo que vem mobilizar e causar um sentido de paixão. Eu sou apaixonada pelo meu país. E essa paixão, ela precisa existir. Porque a gente vê, de repente, que quando as pessoas vão na rua, elas estão buscando algum ajuste. É óbvio que existe a angústia de ver vândalos se apropriando dessa abertura ou dessa consciência, porque é uma questão de consciência, né? E o ser humano está
está buscando a sua dignidade, o seu reconhecimento como cidadão. Então, é o começo. Nós somos um país jovem, vamos passar por mudanças a partir agora do dia 7 de setembro, grandes movimentos, grandes transições vão acontecer no Brasil esse ano, inclusive porque é um processo assim, de rever conceitos, valores, paradigmas, revolucionar. Exatamente. Como eu faço analogia entre tarô, numerologia e astrologia, o Brasil vai entrar no número 13, que é o número da morte no tarô, é o número plutônico, então tudo se transforma, tudo se revoluciona, com o intuito, inclusive, de matar determinados padrões para se iniciar uma outra frente, para se ter uma nova visão do que é o Brasil hoje perante o mundo. Então, eu acredito, dentro desses estudos, que para não perdermos uma série de potências que temos, a credibilidade, ou até a possibilidade de um crescimento maior, essa mudança vai acontecer. Mesmo que a gente ainda veja alguns desmandos, né, de um deputado que precisava ficar preso e não fica, mas aí são outras circunstâncias que eu não tenho competência para comentar. Durval, como tem aparecido, tem se dito muito nas mídias sociais, o gigante acordou, então. O gigante acordou. Felizmente acordou, né? E a gente, como nossa meta estudantil sempre foi essa, a luta que a gente sempre teve nos tempos nossos idos, e agora a gente vê essa juventude está realmente a fim de ver um novo Brasil. E eu estou acreditando que isso vai acontecer. Pode ter certeza. Agora, que nós precisamos que esses políticos realmente se afastem. Muitos políticos se afastem, porque esses são os verdadeiros empecilhos que ficam aí postados. E deem valores àquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que realmente são pródigas, são pessoas que sabem dar condição e direção e união e congraçamento a tudo que se realiza. Eu acho que a população tem que pensar muito bem antes de votar, antes de chegar lá e dar o seu voto, porque tem pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas excelentes, de excelente nível para ser eleita. E são, no fim, afastados mas você, por uma situação... Durval, você está colocando realmente, eu acho que o ponto, acho que é o cerne da questão. Nós temos a ferramenta de transformação da sociedade, que é o voto. É a maior ferramenta. Não existe uma ferramenta maior de transformação do que o voto. O que tem acontecido é que eu acho que as pessoas, o brasileiro, infelizmente o brasileiro é um povo tão bom e com um poder de adaptação às condições adversas tão grande que acaba muitas vezes esquecendo de quando passa por algum aperto, quando passa por alguma dificuldade e acaba votando nos mesmos. A gente vê, se nós fizermos uma análise, um retrospecto das últimas eleições, a gente vai ver a quantidade de mandatos consecutivos que os nossos dirigentes políticos detêm no país. Então, essa mistura, essa renovação que se faz necessária, ela acaba se perdendo por força de nós, eleitores, porque nós é que fazemos a transformação. Então, se nós queremos mudança de verdade, a ferramenta está em nossas mãos. Então, eu quero aqui agradecer também, estão chegando mais perguntas. O Thomas, do Jardim Castelo. A melhor coisa que fizeram foi mandar médicos estrangeiros para cá, pois os médicos brasileiros só querem trabalhar com clínicas particulares. Isso aí foi um tapa na cara da sociedade. Thomas, obrigado pela participação. A gente estava comentando sobre isso. As opiniões são muito divergentes, né? Cada um enxerga de uma forma.
Olha, o que está acontecendo é que a gente acha que realmente, eu vou dar aqui a minha opinião, vou aproveitar que a gente não é uma bancada democrática dessa, eu acho importante, assim, o brasileiro que está lá no interior, com dificuldade, que precisa de um médico, acho que a gente precisa, o país, o governo tem essa obrigação de levar um especialista até ele, um profissional da medicina até ele. Se nós não estamos conseguindo, o governo tem que dar um jeito. O problema é a forma que isso acontece. Então, é a situação em que esses médicos estão vindo, sem ter seus diplomas validados no país, em que circunstâncias que o contrato deles está sendo feito, sem garantia nenhuma. Então, tudo isso a gente precisa questionar. Que essas pessoas precisam ser atendidas, precisam. O que eu estranho só é que como é que foi isso agora que descobriram que não tem médico? Agora que descobriram que os médicos brasileiros não querem ir? Por quê? Porque falta infraestrutura, falta condição. Porque não adianta eu trazer um médico de Cuba, da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer lugar, por mais desenvolvido que ele esteja, se ele não tiver um enfermeiro do lado para auxiliar, se ele não tiver um equipamento, se ele não tiver acesso aos medicamentos. Então, o médico por si só, eu acho que ele é necessário, mas eu acho que ele precisa estar acompanhado de toda uma infraestrutura que vai fazer com que ele realmente possa exercer a profissão dele com qualidade e principalmente com dignidade. Não sei, Helene, se você quer colocar alguma coisa, o Durval, vocês fiquem à vontade, porque nós temos outras perguntas. Eu vejo a medicina como missão. E quando o próprio juramento do médico é salvar vidas. E não é óbvio que uma pessoa que fica tantos anos numa faculdade, faz uma residência e de repente quer viver uma vida confortável, se ele vai para o Pará, se ele vai para um lugar ermo e ele não tem as mínimas condições, ele vai começar a considerar que aquela missão é um grande perigo para a vida dele, é um grande problema para a vida dele. Então, o que você comentou, Rogério, tem muita pertinência. Ele precisa ter as condições, porque senão ele adoece emocionalmente. Ele adoece de angústia, porque não pode fazer nada pelo povo, né? Então, essas condições elas precisam ser dadas. Se alguns médicos realmente se formam e querem ter suas clínicas maravilhosas e os planos de saúde também não ajudam muito. Então, é toda uma conjuntura que envolve o nosso sistema de saúde que precisava ser revisto mesmo. E se, de repente, esta condição foi aberta para que viessem estrangeiros, é até uma forma de que haja esse movimento. Se você não está satisfeito com o fato de virem estrangeiros para cá, então faça a sua parte. Você é um missionário médico. É verdade. Deixa só eu continuar aqui, que eu quero ler o da Rosa. Rosa, obrigado também pela participação. A Rosa da Aparecida. Eu amo o Manuel, mas tenho que dizer que o Rogério Conde está apresentando maravilhosamente bem. Obrigado. Obrigado, Rosa. Esse programa é muito curto e deveria ter maior duração. Também concordo. Apesar de eu ter discordado algumas vezes com o Durval, ele também está indo bem. Aí, Durval, viu? A Rosa era Aparecida. Obrigado, Rosa. Obrigado mesmo pelo carinho e pela gentileza. A Ivete da Aparecida. Gostaria de saber se o nosso signo, depois de uma certa idade, passa a ter mais destaque, mais tendência ou ascendente. Isto procede, se tem mais destaque, mais tendência, mais ascendência, se ele muda com o tempo. E também emendando a Dulce, do José Menino, eu nasci em 18/12/48. Como está o ano para mim? Vamos lá. Vamos lá, tem a Ivete, mandar um abraço, Ivete, aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para minha mãe, que também chama Ivete, como hoje é a primeira vez que eu estou apresentando, quero aproveitar a deixa. Essa questão de, num determinado momento da vida, realmente quem tem um impulso maior, quem tem uma visibilidade maior é o ascendente. Como nós encontramos o nosso ascendente? Fazendo um mapa, sabendo o horário do nascimento e as configurações que aquele mapa traz. Então nós vamos ter um signo solar, que é aquele signo que a gente já sabe, um ascendente,
a Lua, que são os pilares para impulsionar a nossa identidade, e todos os outros planetas. Nós nunca somos um signo só. Nós funcionamos com todos os signos e todos os planetas, e é essa riqueza da astrologia, um movimento dinâmico, cíclico, e a cada ano nós passamos a ter uma informação, uma influência de um outro signo, que se chama a Revolução Solar, ou o número que rege o ano, para impulsionar os nossos interesses naquele momento. E para nossa amiga, que perguntou como é que é o ano... A Dulce. O ano da Dulce ainda está sendo referência do ano passado, porque ela ainda vai fazer aniversário no dia 18/12. Então ela tem a potência do número 8, que é o número de arrumação de casa, de aprender a dizer não, de entender quais são as coisas do passado que não estão tão boas e que precisam ser eliminadas. Um momento de se cuidar, um momento de olhar para a parte estrutural, para a parte física e queimar as desilusões, as melancolias e ser feliz. Esse é o momento de ser feliz, Dulce. Leni, acho que eu vou aproveitar, vou pedir para você, se quiser deixar um e-mail, alguma coisa, acho que seria bacana as pessoas quiserem entrar em contato com você. O meu e-mail é leni, com Y, Almeida, hl@hotmail.com. E o meu telefone do consultório, 3286-1487. Leni, obrigado pela Obrigada participação, a vocês, foi um prazer. Muito gostoso estar aqui. Durval, se quiser fazer alguma consideração final. Não, queria dizer só que o rapaz aí que falou sobre o médico, como é que é o nome dele aí? Que ele falou que concordava com você. Não, o que falou a respeito do... Eu não sei o nome dele. A respeito do quê? Dos médicos. O Thomas, do Jardim Castelo. Thomas, eu diria a você que realmente... Eu, por exemplo, hoje eu estive na Clinimater e fui com a minha esposa e realmente fui atendido excepcionalmente. E diria para você que outras vezes em outros lados também fui atendido excepcionalmente. Eu diria até mesmo que eu não tenho queixa sequer de um problema qualquer que eu não tenha sido atendido. Agora, nós temos que realmente nos orgulharmos daquilo que é realizado por esses médicos que trabalham de sol a sol, porque na verdade é muito difícil, é muito complicado uma pessoa fazer muitas vezes 12, 14, até 16 horas. E isso eu entendo o que significa isso para um cidadão, um ser humano. Eu gostaria muito de agradecer a dona Rosa também, que ela está sempre presente aqui nas nossas leads aqui da TV Com por Debate. E eu diria mais ainda, não comentei esse fato, mas a Leni nos comentou um pouquinho antes do início do programa que a TV Com está realmente subindo e subindo. E isto para nós até queremos levar à direção que realmente é um fator que nos dê assim um grande entusiasmo por tudo aquilo que a gente tem feito por ela. Meu boa noite e um grande abraço a vocês. Até a próxima terça-feira. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a direção da TV Com pelo convite, por eu estar participando, mandar um abraço para o Manuel, que não pôde estar aqui. Eu estou substituindo a todos os nossos telespectadores e convidá-los a continuarem na TV Com, acompanhando toda a nossa grade de programação. Boa noite a todos, até logo.